Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar a palavra de Deus nesse dia. Quero meditar com você João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que estes fariseus, estes sacerdotes, eles se julgam conhecedores da lei. E quem não pensava como eles, chegam a dizer: Vocês não conhecem a Deus. Essa gente que não conhece a lei é maldita. Então veja, vou repetir esta palavra. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós vos deixastes enganar? Veja, acreditar em Jesus para eles era enganação. Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Queriam prender Jesus, mas ninguém conseguia prendê-lo depois de ouvi-lo falar. Veja que os guardas, vocês prenderam Jesus, os guardas, depois que a gente ouviu ele falar? Não tem como prender este homem. Veja, os sacerdotes e os fariseus estavam abertamente contra Jesus Cristo e queriam que todos ficassem. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Estes homens se achavam conhecedores da lei, mas na verdade não eram. Se achavam conhecedores da lei, mas na verdade não eram. Se achavam conhecedores da lei, mas na verdade não acreditavam no Deus verdadeiro. Sabe, filho e filha, nós podemos correr o mesmo risco. O mesmo risco nós podemos correr de estarmos na igreja, mas longe dos mandamentos. A Bíblia diz: Você diz que conhece a Deus, guarde os mandamentos. Este povo aqui, minha gente, era gente que dizia: Eu conheço a Deus, mas não obedecia os mandamentos. E Jesus diversas vezes falou com eles: Vocês não obedecem os mandamentos. Então veja, essa é uma atitude de fariseu. São as pessoas que dizem: eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu vou para a igreja. Só que beleza, você vai para a igreja, você diz que conhece a Deus, mas você não guarda os mandamentos. Aí começa aí mandamento por mandamento na sua vida, você esbarra em um monte de mandamento. E que conhecimento de Deus é esse? Estamos na igreja, mas longe dos ensinamentos de Cristo, longe dos ensinamentos da palavra de Deus. Ora, que conhecimento de Deus é esse?
Não adianta conhecer, gente, só. É preciso amar. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu preciso amar a Deus. Porque se ficar no conhecimento por conhecimento, então o diabo conhece mais que a gente. O diabo também acredita. Como a própria palavra diz, o diabo também crê, o diabo também acredita, o diabo sabe mais que você. O diabo sabe mais do que eu e que você sobre Deus. Ele, como um ser espiritual, tem conhecimentos que ultrapassam os nossos muitas vezes. Mas o diabo, ele conhece muitas vezes, mas ele não ama. O diabo não obedece os mandamentos, o diabo não ama a Deus, esse é o diferencial, e é isso que vai nos salvar. Não é o puro conhecimento por puro conhecimento. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu vou para a igreja, beleza, mas você ama a Deus. E como é que eu sei que eu amo a Deus? Se eu observo os mandamentos, se eu observo a sua palavra. Outra coisa que nós temos que nos questionar, porque é o que nós estamos vendo aqui, o conhecimento que eu tenho de Deus, será que é o correto? Será que é correto? A gente vê muita gente falando, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. Quando você ouve ela explicando, você fala, mas isso não é o correto. Não é isso que está na Bíblia. Não é isso que a igreja nos ensina. Amado irmão e irmã, esse evangelho deve nos questionar. Podemos estar conhecendo a Deus de forma errada. Que Deus nos ajude. Conhecendo Deus de forma errada, eu vou viver Deus de forma errada e vou ensinar para os outros um Deus errado, que era o que esses fariseus faziam. Conheciam Deus da forma errada, viviam da forma errada e ensinavam os outros a viver da forma errada. A palavra de Deus, João 9,39, está se cumprindo. Eu vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que acham que estão vendo, estão cheios de orgulho. E por isso, na verdade, são cegos. E aqueles que não veem, verão. De qual lado você vai estar? Do lado daqueles humildes que querem aprender a verdade pura do Evangelho e vivê-la? Ou do lado destes soberbos que acham que conhecem, mas na verdade não vivem nada? Amado irmão e irmã, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.